Vamos começar a nossa audiência com a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Temos connosco o Sr. Presidente, Paulo Santos, o Sr. Vice-Presidente, Nuno Ponciano e o Tesoureiro, Carlos Oliveira. A grelha de tempos, temos uma intervenção inicial de 5 minutos, depois os seus deputados por grupo parlamentar têm 3 minutos e uma resposta final da Associação no máximo de 8 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, boa tarde a todos, peço desculpa pelo atraso. Bem, fiz questão de marcar esta pequena reunião, já no seguimento daquilo que se tem passado nos anos anteriores, um pouco para tecermos algumas considerações críticas do Orçamento de Estado para 2025, e desde logo porque os problemas identificados nos Orçamentos de Estado anteriores mantêm-se. Se me permitem, e face ao tempo que é escasso, fazia só 2 notas introdutórias relativamente àquilo que é a nossa posição sobre o Orçamento de Estado para 2025, mas não só. Eu queria deixar aqui claro, da parte da ASP, e conhecedores que somos daquilo que é a realidade da PSP, da Polícia de Segurança Pública, nós temos que ficar de uma vez por todas conscientes do seguinte: a Polícia de Segurança Pública neste momento não trabalha, não existe, não tem funcionamento, não tem capacidade de resposta, não tem atratividade, e para além disso, nos últimos anos tentou-se fazer algumas experiências para responder a estas insuficiências, desde logo alterando a portaria da admissão, baixando as idades e aumentando as idades. Concluiu-se que isso não foi eficaz. Mais recentemente, a ASP foi um dos sindicatos que celebrou um acordo com o Governo para melhorar o nosso suplemento de condição policial, mas já temos cursos posteriores, também não foi por essa via que conseguimos alterar o paradigma da atratividade. Nós, neste momento, queria deixar claro que a posição da ASP relativamente ao dia-a-dia, ao cotidiano da Polícia de Segurança Pública, falamos de uma instituição que não tem recursos, não tem efetivos, está doente, está envelhecida e muito se tem falado nos últimos dias de policiamento de proximidade, mas nós temos de ser claros, não está a existir um policiamento de proximidade, não por culpa dos polícias, mas porque não há efetivos para dar cumprimento a esse policiamento. Perante isto, o que é que temos pela frente? Temos um ano de 2025 e os subsequentes com desafios graves e grandes, dinâmicas muito exigentes. Temos aí previsto uma reformulação daquilo que é a realidade das fronteiras e estrangeiros, mas não sabemos, não conseguimos perceber, olhando para aquilo que é o esboço do Orçamento de Estado, onde é que estão plasmadas as respostas a estas necessidades. Como é que nós vamos fazer para que em 2025 possamos dar cumprimento a este policiamento de proximidade que tanto se fala? Como é que podemos ter efetivos para ter as esquadras a funcionar? Porque não estão a funcionar neste momento. E Portugal não é só Lisboa e Porto, temos outras realidades. Como é que em 2025 se pretende ter esquadras a funcionar, ter a realidade das estrangeiras e das fronteiras, dar estas respostas e ter também o tão famigerado policiamento de proximidade que tanto se fala, sem estes recursos? Estamos numa instituição neste momento que a cada dia que passa temos os profissionais mais sujeitos a cortes de folgas, por ausência e escassez de efetivo. Temos um conjunto de profissionais que estão numa exaustão profunda. Temos aquilo que continuamos a chamar o burnout coletivo e, olhando para o Orçamento de Estado de 2025, não se percebe, ou do ponto de vista daquilo que é a cabimentação orçamental, o que é que lá consta para dar cumprimento a estes desafios. Há efetivamente um aumento na verba alocada à segurança interna e à PSP, não sabemos ainda esse dado, mas aquilo que nós percebemos é que aquele aumento reflete o acordo que foi celebrado em julho do corrente ano e nada mais do que isso. E não nos podemos esquecer que temos, no dia 6 de janeiro de 2025, previsto uma abertura negocial para discutir carreiras e suplementos. E a pergunta que se faz é: onde é que está no Orçamento de Estado essa cabimentação para dar respostas a estas necessidades? Dava nota também, e aqui é um alerta que deixamos, que este Orçamento de Estado, no seu artigo 35, mantém aquilo que já vinha plasmado nos orçamentos anteriores, que é o quê? Uma vez mais, o barramento para a pré-aposentação. E estamos a falar de uma instituição
que tem um conjunto de profissionais que em 2025, entre os 55 e os 60 anos, já se aproxima das 4.000 pessoas, e já temos algumas centenas de profissionais que em 2025 vão ter mais de 60 anos de idade. Eu relembro os seus deputados que o próprio Estatuto Profissional da PSP diz que o limite de idade é de 60 anos. E os 55 é um dos requisitos para ir para a pré-aposentação. Para terminar mesmo esta primeira intervenção, dizer que neste momento encontra-se a decorrer ou a iniciar um curso de formação de agentes, e aquilo que sabemos é que em 2 e 3 dias já não compareceram cerca de 40 a 50 formandos. Se conjugarmos isto com aquilo que está a ser a realidade do pedido de exoneração de profissionais a cada dia que passa, não conseguimos perceber como é que se pretende em 2025 continuar a responder a estes desafios. E eu acho que era importante já nesta primeira abordagem fazer aqui uma crítica também a este Orçamento de Estado, no sentido de tentarmos perceber que o discurso político muitas vezes não corresponde àquilo que é a prática. Eu estou a dizer o que é com isto. O atual Governo, no passado recente, foi muito crítico do artigo que bloqueava a saída para a pré-aposentação, mas uma vez mais estando no Governo, continua também nesta perspectiva de bloquear o pessoal que tem requisitos para ir para a pré-aposentação, num claro contributo, infeliz contributo para o investimento da instituição e a perda de capacidade operacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradecer a vossa presença e dizer-vos que ouvi com atenção as palavras que nos dirigiu. É óbvio que quando nós olhamos para a realidade, cada um olha com os nossos próprios olhos, mas admito que quando um sindicato se refere à realidade com a crueza das palavras que utilizou, é algo que nos deve a todos desassossegar, nomeadamente a nós que estamos aqui na Assembleia da República. Devo dizer, em nome do PSD, que conhecemos bem a realidade das forças de segurança, e tanto conhecemos bem a realidade das forças de segurança, e vou-lhe dizer isto da forma mais transparente possível, que uma das preocupações que nós tivemos foi exatamente aquele acordo que foi celebrado, que permitiu uma valorização salarial que faz com que o valor de entrada hoje de um agente da PSP seja cerca de 300 euros superior àquilo que é o salário médio português. E é preciso que nós digamos isto, com alguma clareza, porque muitas das vezes nós temos carreiras na administração pública que não são atrativas. E a valorização das carreiras é feita com um conjunto de benefícios, entre eles nas componentes remuneratórias e neste caso, no caso do suplemento de risco, valor que os agentes já começaram a receber e que está previsto neste orçamento para 2025 haver um reforço de 50 euros e no próximo ano mais 50 euros, sendo certo também que é necessário dizer aqui com a atualização dos escalões de IRS, prevê-se também aqui, para que não haja perdas se alguém passasse de um escalão para o outro, há aqui um aumento de cerca de 4,6%. Por outro lado, também indiretamente àquilo que disse relativamente ao artigo 35, é preciso nós também percebermos que o nosso discurso tem que ser coerente dos dois lados. Se há falta de recursos humanos e se nós estamos, digamos, a libertar os agentes a partir dos 55 anos para uma pré-aposentação, depois conduz aos 60 anos à aposentação, então a pergunta que eu faço é esta: então, se há poucos recursos humanos, se isto for liberto, como é que nós vamos ter mais recursos humanos? Por outro lado, há aqui uma coisa que me preocupa e aí gostava que me pudesse esclarecer em relação a esta matéria. Quanto ao curso de formação de agentes, referiu aqui que já tem notícia de várias desistências. E, portanto, queria perguntar-lhe, porque depois não concretizou, quais as razões que vocês encontram para estas desistências e se esse número é significativo em relação, digamos, ao número de agentes que estão em formação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado André Rijo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à ASP por estar aqui connosco hoje e um cumprimento também aos colegas. Bom, nós acompanhamos naturalmente aqui aquilo que são as vossas reivindicações com atenção e assistimos também com alguma preocupação àquilo que é o vosso sentir em relação àquilo que é a atratividade ou não, neste caso, da função policial, que é espelhada com aquilo que é também a falta de concorrentes para os cursos e aquilo que é
o facto de ter levado a que recentemente o país tivesse optado por baixar a idade mínima para concursos e isso também não resolveu o problema. Ou seja, aumentando a base de recrutamento potencial, também não se resolveu o problema. O que significa que o problema é mais de fundo, é de facto mesmo da carreira policial e, portanto, está anunciada, como também disse aqui o Sr. Presidente, o início de um período negocial no próximo dia 6 de janeiro para esta matéria. Obviamente que o Partido Socialista acompanhará este processo numa ótica de acompanhamento da atividade política do Governo. Quem tem a iniciativa de encetar negociações com a ASP será naturalmente o Governo da República, mas, enfim, o Partido Socialista nisto tem uma posição muito clara. Aliás, o secretário-geral do partido redigiu em tempo oportuno uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro referindo que estava disponível, mesmo para este ano, se houvesse necessidade de encetar, desencadear um processo de revisão do orçamento retificativo, se assim fosse, para que estas pretensões pudessem ser salvaguardadas. Houve um processo negocial que foi concluído para o subsídio de risco, foi feito, a ASP aprovou esse processo negocial e, portanto, agora há que continuar o caminho de valorização desta função policial, que é muito importante e estratégica para o país. Obviamente que não vou estar aqui a falar sobre aspectos do passado, que podiam ter sido resolvidos e não foram, mas mais focados no futuro e naquilo que é a preocupação. O que queria dizer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é que, de facto, esta negociação da carreira para nós é muito importante que venha a ocorrer e a ocorrer com sucesso. Porque, de facto, o que temos assistido é, de suplemento em suplemento, tentamos melhorar as condições remuneratórias da polícia, mas, de facto, o que é importante é que, na base da carreira, essa valorização seja logo ao início, talvez, consagrada, de modo a que estes suplementos não tenham a carga que têm tido, que é, no fundo, proporcionar um aumento da remuneração e, portanto, se a remuneração base puder ser aumentada, era evitável nós estarmos de suplemento em suplemento e ter aqui uma panóplia de suplementos que depois não tornam a mesma desinteressante o ingresso na carreira e na atividade e na função policial. E, portanto, esta negociação das carreiras é muito importante. Obviamente, o que vos trouxe aqui foi a questão do Orçamento de Estado e estamos na fase da especialidade e ainda poderemos, e não vou antecipar se o Partido Socialista terá iniciativa ou não para propor alguma alteração a algum aspecto, eventualmente está a ser equacionado, mas também esta questão das carreiras era importante ouvir a vossa opinião para perspectivar também aquilo que é o futuro no próximo ano nesta negociação, que é importante para nós também seguir com atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Chega, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar com muito apreço os profissionais da Polícia, em especial os representantes da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia. É um gosto receber-vos nesta altura, em concreto, que estamos a discutir o Orçamento de Estado e que, neste momento, estamos quase a iniciar, dentro de 7 minutos, uma nova missão desta feita à Sra. Ministra do Ambiente, mas tivemos com o Sr. Ministro da Presidência, mas decorre até a próxima sexta-feira as propostas de alteração neste âmbito do Orçamento de Estado e dizer à Associação Sindical que nós, porque já está o portal aberto e, portanto, já produzimos várias propostas que têm a ver com o Orçamento de Estado que nos foi entregue pelo Governo e, portanto, propostas de alteração que o Chega já introduziu e, portanto, já está no site do Parlamento esta proposta que poderá ser consultada, que é de alteração e aditamento, em que, da nossa parte, iremos efetuar aquilo que está, quer no nosso programa eleitoral, quer no que nós temos dito, de que as forças de segurança para nós têm que ser todas iguais, têm que ter todas o mesmo suplemento de risco e que, portanto, propusemos a alteração ao artigo 155A, na linha 1C, equiparação do suplemento por risco das forças de segurança no Corpo da Guarda Prisional, nos militares dos quadros permanentes e em regime de contrato de voluntariado, nos 3 ramos também das Forças Armadas. E que, portanto, é a equiparação em termos práticos, é a equiparação ao que o anterior governo do Partido Socialista propôs, dos 600 euros que já estão a ser pagos à Polícia Judiciária, aos efetivos da Polícia Judiciária. Para nós é muito importante a Polícia Judiciária, mas também é muito importante todas as forças de segurança, em especial aquelas que estão aqui na nossa frente,
os profissionais da polícia. E que, portanto, deixar essa nota de que a proposta existe, está aqui e será avaliada pelos outros partidos, sendo que a proposta para nós é corrigir uma desigualdade que foi efetuada pelo governo do Partido Socialista ao atribuir esta missão. Quanto às outras questões que também nos trouxeram aqui, a questão de falta de pessoal, o policiamento e o patrulhamento nas ruas, para nós também é importante em função dos efetivos. Quanto à questão da situação das quadras, quanto à situação dos equipamentos, temos isto bem presente, as propostas de alteração ainda estão a decorrer. Esta já está no site da Assembleia da República, já é pública e, portanto, dar uma palavra de enorme apreço a tudo o que tem feito por Portugal e pelos portugueses. E, dito isto, é dizer que o Partido Chega, assim como estou certo, a Assembleia da República, preza muito as forças de segurança que Portugal tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabien Figueiredo, faz favor, tem 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a direção da ASP, na pessoa do seu Presidente, Paulo Santos. O problema da falta de efetivos que hoje aqui nos trouxe é amplamente reconhecido e é consensual no diagnóstico que se vai fazendo sobre as necessidades das forças de segurança, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública. Eu perguntava à direção qual é que é a estimativa, segundo o sindicato, ao número de agentes em falta, qual é a sua distribuição geográfica, tendo em consideração a duração dos processos de recrutamento e formação, qual seria a estimativa temporal do sindicato para que a PSP pudesse ter ao serviço o número de agentes em falta. Outra questão que levantou e com a qual nós estamos inteiramente de acordo é a situação de reserva em relação à pré-aposentação. Não queremos que insistir no bloqueio da pré-aposentação seja uma decisão virtuosa ou que possa resolver os problemas estruturais que a PSP dizem respeito, muito pelo contrário, como já referiu, isso contribui para o envelhecimento do quadro da Polícia de Segurança Pública, em vez de se resolverem estruturalmente os problemas no recrutamento, na atratividade e no necessário rejuvenescimento. Por isso eu pergunto-lhe quantos agentes é que se encontram atualmente nessa mesma situação ao abrigo desta norma orçamental. Como resposta à inoperância dos serviços públicos que tratam as matérias relacionadas com a imigração e fronteiras, o Governo avançou com uma proposta de lei para criar o que acabou por se designar no debate público como o mini-CEF dentro da Polícia de Segurança Pública. Esta proposta apresentava vários problemas, nomeadamente problema de constitucionalidade, acabou por baixar à Comissão, onde ainda se encontra. Eu queria perguntar à direção da ASP se o sindicato foi contactado para alguma consulta pelo Governo para se pronunciar sobre esta mesma unidade de estrangeiros e fronteiras. Se sim, qual é que foi o posicionamento que fez chegar ao Governo e qual é que é o seu posicionamento atual? Se tem conhecimento se a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública foi envolvida neste processo legislativo e se, no seu entender, a Polícia de Segurança Pública tem os meios para cumprir com as novas atribuições que, segundo a proposta de lei, a Polícia de Segurança Pública passará a ter com a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Um dos outros assuntos que têm sido debatidos e que o Sr. Presidente também aqui já evocou é a questão do policiamento de proximidade, não é propriamente uma novidade, ele existe na lei desde 2006. Eu queria perguntar qual é que é o balanço que o sindicato faz relativamente a este modelo, o que é que tem falhado, o que é preciso melhorar, para além daquilo que já aqui pontuou, que é a necessidade de reforçar o quadro da PSP para ele efetivamente existir em toda a extensão do território, nos termos em que entende satisfatórios. Por outro lado, por todo o país tem-se assistido ao encerramento de esquadras. Como é que isso é possível compatibilizar com o objetivo do policiamento de proximidade e que diagnóstico é que fazem relativamente às chamadas superesquadras, ou seja, a tendência já ao longo de vários anos de fechar esquadras e de concentrar os serviços em esquadras muito maiores. Isso melhorou e facilitou a atuação da Polícia de Segurança Pública e da sua missão, ou por outro lado, dificultou? Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Muito obrigado. Eu queria, sobretudo, saudar os dirigentes da ASP aqui presentes. Eu não vou, infelizmente, ter possibilidade de assistir a toda a audiência, devido a outras incompatibilidade com outras tarefas aqui.
nesta Assembleia, mas queria saudar a ASP também pela realização do seu primeiro congresso, que creio que foi o acontecimento, tive o prazer de assistir à abertura e ao encerramento, que tiveram a amabilidade de convidar os grupos parlamentares, e, portanto, queria saudá-los por isso. Creio que foi um acontecimento relevante, naturalmente para esse sindicato, mas creio que para a PSP no seu conjunto. E, aliás, agradeço também o facto de, nesta pasta que nos distribuíram, de conterem aqui um documento sobre conclusões desse congresso. E relativamente à questão do orçamento, queria manifestar a nossa compreensão relativamente às questões que aqui colocam. Este artigo 35 é recorrente e ele tem vindo a ser aprovado em sucessivos orçamentos de Estado, apesar da oposição que o Grupo Parlamentar do PCP sempre tem manifestado, porque isto não é solução. Quer dizer, a solução para a continuidade e a renovação da PSP e das Forças de Segurança em geral não pode passar, tem que passar pelo recrutamento de efetivos jovens e não pela retenção para além daquilo que é a idade estatutária para exercer funções e, portanto, limitar de uma forma contrária ao respectivo estatuto o direito dos profissionais à pré-aposentação quando chega à idade é algo que de facto não faz sentido, não é a solução e naturalmente compromete o futuro e é sustentável. E, portanto, a solução tem que passar naturalmente por melhores condições de atividade da carreira e isso é incontornável. Ou seja, se não houver melhores condições remuneratórias e socioprofissionais no âmbito de uma força de segurança, ela não é atrativa, é difícil encontrar jovens que estejam disponíveis para prestar serviço nas forças de segurança e com isso compromete aquelas suas funções, que são funções essenciais de salvaguarda da legalidade e da segurança e tranquilidade dos cidadãos. E, portanto, queria aqui manifestar a nossa solidariedade aos profissionais da PSP através da ASP e dizer que vemos com toda a atenção as questões que aqui nos colocam, que constam deste documento e que foram, enfim, já sumariamente expostas e procuraremos, no âmbito da discussão que está em curso do Orçamento de Estado para 2025, corresponder àquelas que são as principais preocupações que a ASP tem vindo a manifestar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor. Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os representantes da ASP, saudá-los também pelo Congresso. Não tive a oportunidade de estar presente e, portanto, mais ainda faz sentido saudá-los e agradecer o convite que nos tinham formulado e que informámos que não conseguiríamos estar presentes pelas conclusões que aqui nos trouxeram e ir muito objetivamente às questões que aqui colocam. De facto, há muita gente agora que seja contra o artigo 35, mas que no passado votou a favor da mesma norma em vários orçamentos. Portanto, a questão aqui é que se nós achamos que conjunturalmente ele é necessário, e infelizmente conjunturalmente ele é necessário, o que nos distingue não é isso, é efetivamente se fazemos ou não fazemos alguma coisa para que ele deixe de ser necessário. E este Governo disse que desde o início ia fazer alguma coisa nesse sentido, negociou convosco a questão do suplemento de risco e chegou-se ao ponto que se chegou e, portanto, ao entendimento que se chegou e, exatamente por ter noção que isso não esgotava aquilo que era necessário, assumiu convosco também o compromisso de uma abertura de uma negociação alargada para que possa, por um lado, para dois objetivos claros. Um é fazer justiça, outro é conseguir atrair quem venha de novo e quem renove a força, porque isso é essencial, também para vocês, mas para a missão de serviço público que a PSP desempenha, para todos nós nos sentirmos seguros, é fundamental ter essa capacidade de renovação. E depois fazer outra coisa, que é também, para além de rever as condições, é promover a admissão. E, portanto, isso está a ser feito também, e é muito importante o sinal que nos dão, porque, obviamente, não basta abrir os concursos, nós depois temos de avaliar se ao abrir os concursos, o número
de formandos e principalmente o número de formados corresponde àquilo que era o objetivo inicial. Porque nós não podemos só dizer, já abrimos o concurso. Está bem, mas se depois daqueles que se inscrevem, parte se vai embora e depois temos de ver quais são as razões, nós temos que ir aí e atacar também. E, portanto, do nosso ponto de vista, claramente, a posição é esta. Não estamos aqui para contemplar o que já foi conseguido e o acordo que foi feito convosco e dizer já está tudo feito. Não, nem pensar. Não olhamos para este orçamento como o orçamento perfeito, mas como o orçamento possível neste momento e estamos empenhados em fazer mais. E, portanto, isso só é possível numa lógica de diálogo. Uma das coisas, devo dizer-vos, hoje de manhã, foi ouvido aqui o Sr. Ministro da Presidência. Eu fiz-lhe a pergunta claramente relativamente à unidade de estrangeiros e fronteiras. Mais importante do que estarmos com discussões conceptuais sobre a unidade de estrangeiros e fronteiras, uma pergunta muito objetiva. Sendo criada a unidade, há acordo entre o Ministério da Presidência e o Ministério da Administração Interna para que seja promovido, por um lado, as admissões necessárias e, por outro lado, a formação adequada para os agentes ou não. Isso é que eu acho que é importante nós sabermos. Porque, a partir daí, podemos discutir depois também a questão conceptual. Agora, se não houver mais agentes, e se os agentes que vão desempenhar estas funções não tiverem formação específica para a função que vão desempenhar, então aí nem vale a pena. E, portanto, isso foi, o Sr. Ministro da Presidência respondeu que sim. Vou fazer novamente a pergunta ao Sr. Ministro da Administração Interna para a semana. E, portanto, o que vos queria deixar da parte do grupo parlamentar do CDS é esta certeza. Nós iniciámos um caminho, não chegámos. Há questões conjunturais em que reconhecemos convosco que não estamos onde devíamos estar. A questão do artigo 35 é mais evidente de todas essas. Quanto mais depressa nos pudermos livrar do artigo 35, é melhor para todos. Mas ainda não foi possível, porque ainda não conseguimos chegar a esse ponto, com a vossa disponibilidade, que também saudamos, e pelo espírito construtivo que têm tido, que também saudamos, certamente Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Presidente Paulo Santos, da Associação. Tem 8 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados. Vou tentar ser objetivamente claro para não infringir o tempo. Relativamente às perguntas que foram feitas, pequenas notas. O acordo que foi celebrado no dia 8 de julho, na nossa opinião, que foi muito difícil exteriorizar e defender aquilo que nós fizemos, não tinha na sua base só tratar da matéria do suplemento de condição policial. Estou a falar em nome da ASP. A ASP, aquilo que disse ao Governo na altura foi: nós vamos celebrar este acordo num princípio de resolver neste momento o suplemento, porque as condições objetivas eram essas e não outras. Poderia ter sido inocência nossa, não digo que não, mas objetivamente era aquilo que estava em cima da mesa, e o propósito da ASP era exatamente irmos ao encontro daquilo que é um problema que se arrasta e, verdade seja dita, não é colocado neste Governo. É um problema que se arrasta há muitos anos, que é a desvalorização salarial. E a forma como os governos sucessivamente foram encontrando soluções erradas, na nossa opinião, de valorizando com suplementos, não indo ao encontro daquilo que era objetivamente necessário, que era uma valorização salarial. Relativamente ao artigo 35, a crítica tem que ser colocada, porque nós estamos a falar de algo que se arrasta há 8 ou 9 anos. A própria Procuradoria da Justiça, com quem já reunimos, acabou por resumir esta continuidade como um erro, porque não é uma medida excepcional. Aliás, está em cima da mesa todos os dias. Agora, eu percebo a lógica. Se nós não temos capacidade de atrair, há aqui uma perspectiva de barrar para pôr a instituição a sobreviver. Mas a questão não é essa. A questão é que a instituição não tem sobrevivido. Porque quem conhece internamente a realidade, e desafio qualquer um dos seus deputados que me diga o que é que um colega com 60 anos está a traduzir-se num ativo, salvo raras exceções, no funcionamento da instituição. Nós temos de ter a noção, objetivamente, que há dados que dizem que a realidade de um profissional de polícia tem 11 anos, em termos até de perspectiva de vida, abaixo daquilo que é um cidadão comum. E temos que perceber as dinâmicas da atuação e o enquadramento operacional e aquilo que são as exigências de hoje. Por isso, aqui a questão não é tanto socioprofissional de incumprimento de uma lei, ou neste caso de um decreto-lei, ou de um direito de um profissional. É que não conseguem garantir que esta manutenção se tenha tradução
em termos operacionais, porque não acontece objetivamente. Relativamente à atratividade, nós consideramos, e aqui somos muito claros, pode-se fazer várias tentativas, várias experiências. Nós temos dirigentes nossos, oficiais de polícia, que estão nas entrevistas aos jovens que concorrem à PSP. Tenho aqui o caso do comissário Nuno Ponciano, que entrevista jovens há 30 e tal anos, e podia lançar aqui, se tivéssemos uma hora, o retrato daquilo que é a realidade daqueles que querem agora vir para a polícia, numa realidade há 30 anos atrás. Mas nós sabemos uma coisa, a maior parte dos jovens que concorre à polícia, e aqui levava-nos a outra discussão da quantidade de candidatos e da qualidade de candidatos, mas eu não vou incidir por aí, mas é preciso perceber isto. Nós estamos a atravessar 3 fenómenos. Um é não termos atratividade na carreira porque os salários são baixos e as condições de trabalho não são boas. No passado tínhamos algumas condições que mitigavam os baixos salários. Neste momento nem temos o salário atrativo, como também as condições objetivamente não são as melhores. Temos outro fenómeno que é o envelhecimento da instituição por força do barramento e do empurrar os problemas para a frente. E temos outro fenómeno que tem que ver com a fuga de quadros. Hoje é normal, diariamente, saírem comissários com 38 anos da instituição em busca de outros projetos de vida. E muitos daqueles que respondem diretamente à que me perguntou qual é a razão que muitos deles levam a já não comparecer ao concurso, é porque ao mesmo tempo que concorrem à PSP, concorrem para outros projetos que acabam por ser muito mais satisfatórios até do ponto de vista remuneratório. E é nesse campo que eu digo que a PSP não está a ser atrativa, porque há jovens candidatos à polícia que já fazem comparações que outrora eram totalmente irreconhecíveis do ponto de vista da análise. Aquilo que queria dizer também, que tem que ver com, e para responder também, aquilo que é o fenómeno que está acontecendo nos cursos e que leva os jovens a não comparecer, tem muito a ver com aquilo que são as experiências do passado. E de sabermos que um jovem vai concorrer à PSP, mas mais cedo ou mais tarde até usa a PSP de trampolim para outros objetivos. Nós temos que perceber isto. E antigamente não era assim. Relativamente a outras questões que foram colocadas das carreiras, deixe-me dizer-lhe que aquilo que está em causa para janeiro é revermos as carreiras, não só do ponto de vista salarial, mas também da resposta às incongruências que as próprias carreiras têm. Por exemplo, um chefe de polícia não deve começar no índice 17 da tabela remuneratória única, porque um agente com 20 anos de polícia já está acima de 17. Nós temos que retificar algumas nuances que o nosso diploma remuneratório tem, porque não temos atratividade para a polícia, mas também não temos atratividade de um agente concorrer para chefe, porque os chefes têm um salário muito baixo para início de carreira. E depois também temos um conjunto de incongruências que tem que ver com a existência de postos em que terminam nos índices remuneratórios e por força do alongar da sua vida ativa, os colegas acabam por cá estar, mas não têm evolução remuneratória. Ou seja, é natural que um chefe que chega ao índice 23, se o Estado o obriga a andar mais 10 anos, ele já não tem mais índices para evoluir. Isto é um contrassenso até para a própria motivação do profissional, era isso que queríamos deixar claro. E queremos aproveitar este processo negocial de janeiro para responder não só do ponto de vista remuneratório, mas também no respeito destas incongruências que o nosso Estatuto Remuneratório neste momento tem. Relativamente ao suplemento das Forças de Segurança, que foi já aqui afirmado, nós registramos com agrado o esforço do Chega na melhoria deste suplemento, que fique claro. Nós temos que perceber uma coisa, a falta de paridade entre os profissionais da PSP e de outros órgãos de polícia criminal também não se coloca só neste suplemento, coloca-se também no seu salário base e noutro tipo de suplementos que temos. Aliás, é conhecido subejamente que há forças de segurança que têm suplementos de turno 5 vezes superior ao suplemento de turno da PSP, que está barrado a 150 e tal euros. Ou seja, nós gostamos com agrado esse esforço, mas a nossa perspectiva no âmbito desta negociação que tivemos com o Governo foi alargar um bocadinho a nossa intervenção e acolher a oportunidade que nos foi dada para discutir de fundo aquilo que são as questões salariais e entre outras. Isso que fique claro. Relativamente também aqui à intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que agradeço, lançou aqui um conjunto de situações que me merecem alguma resposta. Qualquer alteração que se faça agora, já vamos com atraso de 5 a 10 anos. Ou seja, mesmo que consigamos em janeiro resolver uma questão interessante do ponto de vista socioprofissional, só vamos recolher os frutos daqui a 5 ou 10 anos, porque já começamos numa perspectiva de muito atraso relativamente àquilo que hoje está em causa. Nós não nos podemos esquecer que um agente da polícia inicia a carreira com um salário base abaixo dos 1.000 euros.
Nós temos de ter essa noção. Tudo bem que depois o suplemento alonga-se por mais de 200 euros neste momento e até atingir os 300 euros, mas a verdade é que esse valor para um jovem que vem de Bragança, dos Açores, de Beja, numa realidade de fraca mobilidade e que tem que ficar cá 10 a 15 anos em Lisboa, é um salário que não oferece garantias a qualquer jovem de ter o interesse em concorrer. Até pode gostar da profissão objetivamente, até pode ter um interesse por aquilo que é o serviço público, mas as pessoas têm que viver no seu dia-a-dia e há muitas dificuldades. Relativamente ao artigo 35 e ao seu envelhecimento, eu queria deixar aqui uma nota que me parece que passou pouco clara, é que a questão do artigo 35 e do bloqueio da pré-apresentação não se traduz negativamente só para o próprio polícia. Traduz objetivamente numa atrofia, uma entropia na própria instituição, naquilo que é a capacidade operacional que não tem com este elemento. E estamos a falar de comandos, como por exemplo Bragança, Beja, Porto Alegre, em que a média de idade já está acima dos próprios 55. Isto é uma natural perda de capacidade operacional. Perguntaram-me também há pouco quantos colegas estarão nesta situação. Eu deduzo, não tenho aqui números claros, mas umas contas fiz aqui rapidamente, estaríamos perto dos 5.000. Porque entre os 55 já é um dos requisitos para ir para a pré, até aos 60 já temos cerca de 3.900, somando aqueles que têm mais de 60 que já nem cá deviam estar, porque o nosso estatuto diz que o limite de idade é 60, por isso estamos a falar numa situação já bastante relevante. Relativamente à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, a ASP nunca foi ouvida. Não sei se o teria que ser, mas acho que, e sempre defendemos essa posição, aqueles que estão no terreno se calhar têm algo para dizer nestas matérias. E também permitam-me aqui uma crítica a este processo. A ASP tem um projeto que substitui aquilo que está aqui em discussão no Parlamento, podemos mais tarde fazer chegar, mas nós achamos que este processo, todo ele, foi muito tratado de forma muito cinzenta, mesmo no seio da PSP. E isto vai ter impactos brutais, esta unidade nacional vai ter impactos brutais, e questiono até se os comandos de polícia onde não há aeroportos, se não vão ter impactos brutais nesta realidade. Porque nós não conseguimos vislumbrar como é que vai ser possível dar resposta a uma unidade tão pesada, com uma cúpula diretiva tão pesada, quando se calhar tínhamos já no funcionamento e na orgânica da polícia mecanismos para, com metade daquilo, responder às necessidades. Por isso, este processo que está em curso não teve qualquer intervenção da parte da ASP. É um processo que até conhecemos, está a ser um pouco tratado de uma forma quase escondida, se me permitem, e gostaríamos também que os seus deputados estivessem atentos a esse processo e iremos fazer a quem não tem o nosso alternativo, o nosso projeto alternativo a essa questão. Relativamente ao policiamento de proximidade, não me queria alongar muito mais, dizer que neste momento nós temos, fala-se muito em policiamento de proximidade, mas temos 5% do efetivo policial dado ao policiamento de proximidade. E eu posso vos dizer que este 5% também é mentira, porque o policiamento de proximidade carecia que aqueles elementos fizessem policiamento de proximidade. E como a realidade portuguesa não é só Porto e Lisboa, qualquer comando do país recorre a estes 5% até para fazer carro de patrulha porque não o dá. Por isso, quem está no modelo integrado de policiamento de proximidade não pode estar aqui dia sim, dia não, a trabalhar para uma matéria que deve ser dedicada e deve ser construtiva. Por isso, este número está muito abaixo destas necessidades. Na parte da ASP, dizer que nós não nos identificamos com o modelo de proximidade que existe agora, hoje na polícia. Nós consideramos que o modelo de policiamento de proximidade deve ter na sua base não uma diretiva, não deve ficar sob a alçada do diretor da polícia, mas deve ser um instrumento político, conjugando aquilo que é uma perspectiva policial com outras valências do Estado, porque muitas vezes, trabalhando numa matéria tão sensível, numa perspectiva policial, descurando todas as outras razões sociais, não é para nós a melhor forma de dar resposta àquilo que são necessidades, exigências e dinâmicas sociais cada vez mais complexas. Nós não temos uma perspectiva positiva relativamente a qualquer reestruturação do dispositivo policial que passe por encerramento de esquadras, porque a experiência diz-nos que tudo aquilo que foi o encerramento de esquadras, principalmente no Comando do Porto, e que foram muitas, nunca teve uma tradução líquida de aumento de efetivos, por razões várias, desde logo as polícias municipais de Porto e Lisboa, que estão sempre à espera que haja ali
qualquer disponibilidade para ir buscar os elementos, a própria dinâmica da investigação criminal, muitos serviços que carecem de efetivos também para se conjugar. Eu não estou aqui a especular, estou a dizer as experiências passadas que temos do encerramento de esquadras nunca tiveram uma tradução líquida de aumento de efetivos. E aquilo que é um pouco contraproducente é defendermos, por um lado, o modelo de policiamento de proximidade e depois estar a encerrar esquadras. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque a expectativa do cidadão muitas vezes é olhar para a figura do polícia como algo real. A videovigilância não se vê. O polícia é algo que é real e as populações sentem isso. Agora, sabemos uma coisa, há locais onde é possível fazer reestruturação do dispositivo, onde é preciso, agora é preciso fazer uma avaliação e não olhar só para a reestruturação das esquadras como sendo uma medida interessante ou um instrumento interessante para rentabilizar custos. Isso é a pior perspectiva que podemos aqui trazer. Para acabar, relativamente àquilo que foi dito, nós continuamos a dizer que, do nosso ponto de vista, e já temos experiências suficientes, nós só vislumbramos alguma melhoria e algum aumento da atratividade por via do aumento salarial e das condições de trabalho. Permitam-me só em 20 segundos dizer isto. Há 30 ou 40 anos atrás, os polícias não tinham um salário bom. Mas era um salário que acabava por ter algum interesse porque tínhamos, por exemplo, os medicamentos, tínhamos, por exemplo, um serviço de apoio à doença gratuito, tínhamos uma pré-aposentação totalmente diferente daquilo que era a administração pública no seu geral. A verdade é que nos últimos anos nós temos perdido tudo isso, aliás, veja-se a pré-apresentação, o SAD-PSP é pago e bem pago, já não temos os apoios sociais que tínhamos, eu não estou a discutir se era bem ou mal, não é isso que estou a dizer não temos, e ao mesmo tempo que isto aconteceu, os salários, em termos de comparação com a administração pública, ou mesmo com o salário mínimo nacional, é o que é. Por isso, isto são fatores objetivos que traduzem aquilo que é o afastamento dos jovens que já disputam este emprego com outros projetos, muitos deles privados, que nada têm a ver com as forças de segurança. Por isso, nós só consideramos que esta questão objetiva da atratividade tem que passar por uma coisa muito simples. É a melhoria salarial para atrair jovens, mas também valorizando aqueles que já cá estão há 30 e há 20 anos. Porque também não estamos a responder e estamos a criar incongruências também que elas próprias já existindo podem ser ainda mais relevantes se não se tiver esse cuidado de acautelar não só a entrada da carreira, mas também a manutenção daqueles que têm dado tudo à instituição, dado tudo às populações, têm a sua formação. Temos excelentes quadros na polícia. Veja-se que nos aeroportos falava-se muito do CEF, o CEF tinha um ordenado bastante mais interessante que na PSP. Neste momento temos PSPs a fazer exatamente o mesmo serviço e, segundo dizem, com resultados muito positivos. Agora, não queremos é continuar a ser sempre os parentes pobres do serviço policial e queríamos é que os seus deputados fizessem, se assim o entenderem, o esforço de perceber aquilo que nós dizemos. Nós queremos é ser compreendidos, porque não estamos aqui numa tentativa de esconder nada. Estamos a falar claro e continuamos a dizer aquilo que muitos comandantes nos dizem, que muitos chefes de polícia dizem, que muitos agentes, que muitos oficiais, que é, se não houver respostas claras e concretas, e isto traduz-se objetivamente numa valorização e dignificação das carreiras, não vamos ter capacidade de responder aos desafios em breve. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada a audiência. Muito obrigado pelos vossos contributos. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões que suscitaram e muito boa tarde a todos novamente.